Viver o evangelho no mundo real nem sempre é uma linha reta, né? Entre os boletos da semana e o culto de domingo, a gente precisa de um espaço para conversar de verdade, sem filtros, sem julgamentos, cultura, atualidades, teologia e a vida como ela é, tudo sob a ótica da palavra, que não muda. Puxa uma cadeira e vem com a gente. Está começando o Papo de Cristão. Fala pessoal, a gente está começando hoje mais um Papo de Cristão. Aqui quem fala é o Matheus, sou líder da juventude aqui da Igreja de Maum, também sou obreiro aqui na casa com muita alegria. E hoje é um Papo de Christian com meu irmão Christian. O Christian, ele é o meu irmãozão, já conheço ele desde o início da minha caminhada. Eu não vou falar pra gente não denunciar a nossa idade, deixar esse mistério aí. Mas eu já conheço o Christian há muitos anos e eu sei que ele é um jovem de Deus. É um menino ungido, eu creio nisso e vejo isso na vida dele através dos frutos. E hoje ele vai trazer um testemunho forte, impactante, que vai edificar não só a minha vida, mas a sua também. Mas antes da gente ir pro assunto, eu vou deixar ele se apresentar. Gente, tudo bem? Aqui é Christian, Davi Mendonça, Belarmindo Costa. Muito bom estar aqui nessa casa mais uma vez. E é isso, vambora. É isso. Pessoal, o Christian, ano passado, só pra gente introduzir, ele teve um episódio na vida dele que foi um pouquinho difícil. Ele sofreu um acidente ano passado, ele já completou, já tem um ano e... Tem um ano e um mês. Um ano e um mês, mais ou menos, aonde ele poderia ter morrido de verdade. E, cara, Deus, ele guardou a vida dele. Deus, ele protegeu ele de todas as formas, providenciou o socorro no momento certo. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Irmão, queria que você falasse um pouco sobre o seu testemunho, um pouco do que aconteceu e o que você aprendeu assim de mais importante nesse momento de recuperação com Deus. Sim. Gente, vamos lá. É um assunto delicado, né? Mas eu vou procurar passar para vocês assim o máximo que eu puder. Quem me conhece, o pessoal aqui da igreja, o Matheus me conhece há muitos anos e eu sempre fui ouvido com a parte da música, a parte ministerial. Meus pais lideram uma igreja atualmente. E eu estava nesse contexto, né? Na época eu estava em outra igreja. E aí eu acabei entrando num relacionamento que era muito bom, mas que por erros, escolhas erradas, acabou se tornando um relacionamento ruim. E ao final desse relacionamento, assim, antes de terminar, eu me acidentei, né? Eu fraturei as duas pernas, caí de aproximadamente 5 metros. Na época eu estava 10 quilos mais gordo, acho que isso também piorou a situação. Alívio cômico. Mas eu caí ali, fraturei as duas pernas. Hoje eu falo disso brincando, mas na época foi muito difícil mesmo. Tanto pra mim, quanto pra minha família, pros meus amigos. E aí eu fui sagrado filho, Deus ele moveu as coisas, eu fui atendido no mesmo dia. Se eu não tivesse feito cirurgia no mesmo dia, foi dia 7 de julho de 2025. Eu ia perder do joelho para baixo da perna direita, que foi fratura exposta, né? Eu fraturei a tíbia e a fíbula, e a perna direita foi fratura exposta. E aí entrou um processo muito difícil. Eu tive que mudar minha vida totalmente, esse relacionamento não foi pra frente. Eu queria muito que tivesse dado certo, mas não deu certo. E aí eu simplesmente busquei no Senhor o amparo, né? O Matheus e a Duda são meus amigos próximos, assim, fazem parte das meus amigos mais próximos, e viram um pouco disso, de como foi. Foi muito difícil, né? Eu fiquei meses numa cama hospitalar para fazer as necessidades básicas, foi muito difícil. E só que eu lembro que nessa época do relacionamento eu me afastei do Senhor, né? De certa forma, me afastei do Senhor, parei de ir para a igreja e comecei a buscar as coisas com a força do meu próprio braço, mas o Senhor, ele tem um jeito de nos trazer de volta na maneira dele, por mais que seja uma maneira um pouco drástica, né? Mas foi algo que o próprio Senhor permitiu que acontecesse, porque se não tivesse acontecido o acidente, eu não teria voltado pro Senhor. Então, eu vejo muita mão de Deus em tudo isso. Cuidado de Deus, né? Na verdade. Cara, isso daí, tipo, eu tive com ele, né, desde o momento que ele recebeu a notícia, e o que eu mais percebi, assim, em toda a situação, em todos os momentos, até quando a gente foi buscar ajuda para poder levantar alguns recursos, para Sim. poder pegar a cama, que ele precisou de uma cama hospitalar em casa e tal, eu percebi o cuidado de Deus. Sim. Eu percebi o amor e o carinho que Deus tem pela sua vida e que é o que você falou, né? Às vezes Deus, ele vai permitir que algumas coisas aconteçam
e vai deixar a gente se ferir. Mas não que a gente venha morrer, mas que a gente venha se ferir para que a gente possa, às vezes, acordar. E aí, tipo, é uma coisa que é muito forte, que é o que você falou, né? Às vezes é um pouco drástico, né? Uma situação dessa, tipo, como aconteceu, mas eu creio que Deus ele tem a sua forma de tratar, eu creio que Deus ele tem a sua forma de palestrar ao coração de cada um. E eu queria que você falasse um pouco, a gente estava falando sobre essa questão desse tempo, né? Você ficou, tem 1 ano e 1 mês do acidente, eu queria que você falasse um pouco sobre... é, foi um processo que a tua vida mudou de cabeça para baixo, Sim, basicamente. As literalmente. coisas Sim. começaram a ser um pouco diferentes, algumas coisas de repente se paralisaram e tudo mais. Mas eu queria que você falasse comigo sobre o que Deus tem falado com você nesses dias, nesse período de recuperação e o que Ele tem falado com você após esse período, sobre o teu presente, sobre o teu futuro, os próximos dias. Sim, como você falou, né? Virou tudo de cabeça pra baixo, né? Ao meu ver, na minha ótica, né? Mas eu sei que Deus estava no controle de tudo. Eu lembro que eu ia casar, tinha uns planos muito bem estabelecidos já tinha pago o casamento no cartório, tava tudo certinho, mas o Senhor foi movendo as coisas ali para que isso não acontecesse. E foi muito difícil no início, porque eu comecei a questionar o Senhor. A gente sempre questiona algumas coisas, né? Não que necessariamente você vá confrontar o Senhor sobre uma coisa que está acontecendo com você, mas você acaba questionando o Senhor, por que que isso está acontecendo e tudo mais. E eu lembro que é uma frase que eu tenho carregado comigo e eu falo sempre para as pessoas hoje em dia. E sempre causa, não um espanto, talvez não te espante, mas talvez te faça refletir que tem diferença entre processos que Deus nos coloca e processos que nós nos colocamos. É verdade. E nos processos que nós nos colocamos, Deus não tem a menor obrigação de resolver ou de intervir, né? Porque se você não consultou o Senhor para poder fazer alguma coisa, Ele não tem obrigação de te tirar quando der errado. Então, foi algo que Deus foi tratando comigo e foi palestrando no meu coração. Eu refiz vários planos, né? A Mateus e a Duda fazem muito parte disso. E foram inúmeras conversas sobre várias coisas que eu queria fazer e que eu tinha que deixar, e outras que eu tinha que abrir mão, e outras coisas que eu tinha que me abrir para poder receber, para poder viver, né? Hoje em dia eu me encontro com outros planos, com outros projetos, né? Nada do que eu faço, basicamente, eu faço em direção de Deus, porque eu não quero quebrar nenhuma parte do meu corpo de novo. Tô brincando, isso é papo sério. Mas hoje eu tô rindo porque eu tô rindo pelas misericórdias do Senhor, na verdade, né? Porque teve até um dia desses na igreja que eu tava na hora do louvor, eu tava conseguindo sentir Deus naquela hora, sabe? E aí eu comecei a orar e falei assim, Senhor, tira isso de mim, eu quero sentir tua presença. E aí eu comecei a lembrar do acidente, porque assim, o inimigo ele tem muito essa coisa, né, de... Não é que ele te faz esquecer do que Deus faz por você. Mas você tem a sua rotina, tem a sua correria, suas coisas pra poder fazer, e você acaba deixando de lado os milagres que Deus fez por você. E no meu caso não foi tipo, uma cura de um resfriado. Eu podia ter morrido, eu podia ter perdido a cabeça, perdido a coluna, podia ter perdido a perna, mas o Senhor me fez voltar a viver novamente nos caminhos dele, né? Então é um motivo de gratidão muito grande, tipo, ao ponto de que eu não posso me esquecer, é uma coisa que eu preciso lembrar todos os dias. E eu tenho aqui no meu celular uma pastinha com as fotos do acidente, com algumas coisinhas que eu gosto de lembrar, que foi um período que Deus ele me tratou mesmo. Eu tava quebrado por fora, mas meu coração também estava quebrado, meus sentimentos também estavam quebrados. A minha espiritualidade, minha conexão com Deus também estavam quebrados. Então, o Senhor ele foi moldando, né? Foi remoldando essas questões. Eu lembro um pouco sobre a passagem lá de Êxodo, que Deus, ele, quando o povo eles iam sair do Egito, Deus ele pediu para que eles fizessem ali um momento onde eles pudessem comer pães asmos e tudo mais, para que futuramente teve algumas comemorações, algumas celebrações a respeito disso, para que o povo pudesse lembrar de onde Deus tirou. Então eu acho que isso é muito importante, a gente sempre trazer a memória de onde Deus ele nos resgatou, Sim. o que ele tem feito por nossa vida, porque eu tenho aprendido um pouco ultimamente que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas uma das coisas que ele também faz, que às vezes a gente não percebe, é nos distrair. Sim. A maioria Sim. das vezes o que o inimigo quer é te distrair. Porque se você está distraído, você tem mais facilidade para você tropeçar. Exatamente. Você tem mais facilidade para você, no meio do caminho, você tropeçar numa pedra e acabar saindo do caminho. Você começa aos poucos a sair do caminho. A galera não cai do dia para a noite. A galera vai ali aos poucos saindo, se afastando, porque está distraído, porque não está olhando pro real alvo. Não está olhando para aquilo que realmente importa, que é Cristo.
Então eu percebo que é isso. E já é uma coisa pra gente colocar no nosso coração, Sim. porque mediante hoje em dia, ainda mais hoje em dia, com redes sociais, com um mundo muito atualizado, as coisas atualizam muito rápido, do dia pra noite, hoje já é uma coisa, amanhã já é outra. As paradas são muito rápidas, o mundo tá muito ansioso. Pra acompanhar. E às vezes a gente acaba perdendo, se distraindo. Sim. Se distraindo. Tipo assim, eu às vezes me pego, e isso é uma luta que eu tenho comigo. Às vezes eu tô assistindo um Reels ou um Short no YouTube ou uns vídeos. E aí eu percebo que eu tô há 40 minutos fazendo isso, há 1 hora. Sim. E às vezes a gente acaba negligenciando um momento com Deus, de intimidade, um momento de leitura, um momento de devocional, um momento que você está ali em devoção ao Senhor. Então é algo que eu percebo que o inimigo ele vem para fazer isso, e nós como cristãos, ainda mais nesses dias, a gente tem que estar ligado. A gente Sim. não pode tá desanimado com isso. Mano, pra gente já caminhar pro final, eu vou trazer mais alguns vídeos com o Christian, a gente vai falar mais sobre algumas outras coisas, mas pra gente terminar essa etapa, eu queria que você falasse, que você trouxesse um conselho para quem de repente possa estar na mesma situação que você, de repente passou por algum momento difícil na vida, teve que refazer tudo, teve que parar tudo e ter que voltar tudo novamente. Um segredo sobre um conselho sobre permanência, um conselho sobre constância, sobre você continuar caminhando com Cristo mediante as adversidades e tudo mais. Sim. São duas coisas que eu errei muito. Quando eu tava nesse relacionamento, eu me fechei muito, né? Eu não ouvia conselhos. Então isso fez eu não ter outras visões, uma outra ótica da situação, né? Uma outra visão mesmo. E pós-acidente, eu lembro que eu sou assim, eu, Christian, né? Eu cometi um erro hoje. Eu consertei isso no dia seguinte, eu vou fazer de tudo pra poder voltar. Eu sou muito assim. Então, eu lembro que assim que eu terminei o relacionamento, assim que eu alinhei algumas coisas, eu voltei pra igreja, tipo, na mesma semana. Eu não dei tempo. Tem pessoas que querem dar um tempo. Ah, não, eu preciso. Ah, deixa eu ficar um tempo. Consertar primeiro para depois Não voltar. existe isso. Você tem que voltar do jeito que você tá. Volta com a perna quebrada, com o coração quebrado, volta do jeito que você tiver. Só volte. Né? Porque não tem outro lugar melhor do que a presença do Senhor pra poder te restaurar, né? Te reestruturar. E principalmente, que fez muita diferença, é se cercar de pessoas de Deus. O que eu quero dizer? Infelizmente, né? Ou felizmente, dependendo de como você veja isso, as pessoas do seu séquito, né? Eu vou dizer assim, as pessoas que te cercam, elas vão influenciar muito de quem você é. E elas podem potencializar o seu melhor ou o seu pior. Então, assim, eu lembro que eu não estava próximo de amigos na época desse relacionamento, eu não estava próximo da minha família, meus pais são pastores, são líderes ótimos, e eu não tinha acesso a eles, né? Porque eu me fechei muito. Então, assim, o conselho que eu te dou é se cerque de pessoas de Deus, pessoas que são crentes mesmo. Sabe, aquela pessoa que vai te confrontar, que vai te falar, olha, essa visão aqui tua tá errada, isso aqui. Eu e o Matheus, a gente tem muito isso, e na verdade ele é a única pessoa atualmente que eu falo qualquer coisa com ele, ele fala assim, isso aqui não. Isso aqui tá. Já orou? Você já orou por isso aqui? Por quê? Porque precisa ter pessoas assim, né? Tem pessoas que acham que a amizade tem que ser legal, tem que ser agradável. Não, e vão ter que ter conversas difíceis. Você tem que ter pessoas que vão te mostrar onde é que você tá errando, entendeu? E isso mudou muito a minha visão, porque eu lembro que eu passei assim. Depois da cirurgia, eu passei 2 meses assistindo The Chosen, todos os dias. Eu não assistia mais nada. Assisti The Chosen Opa, todos os ativou a alerta aqui no estúdio. Eu assistia The Chosen todos os dias, eu não assistia nada, nem jornal, eu ficava em cima da cama, eu tava com as pernas com aqueles fixadores externos, né? E aí ficava assistindo The Chosen, eu chorava, ele lia a Bíblia, eu chorava, assistia The Chosen, lia a Bíblia, e aí fazia minhas refeições, e orava, lia a Bíblia, pesquisando na faculdade, tentando realocar algumas coisas, mas sempre me cercando disso, no WhatsApp, conversando com os meus amigos, marcando já coisa pra quando eu voltasse a andar, tipo, 9 meses à frente. Então, assim, eu me cerquei de pessoas que me amavam e pessoas que, acima de tudo, amavam o Senhor, né? Com certeza alguém que ama o Senhor mais do que ama você vai te ajudar, isso é um fato. Mano, é isso. Então você já se ligou. Se você tá numa situação assim, se você tá numa situação complexa, de repente você parou, aconteceu algo de muito difícil na sua vida e você teve que reformular algumas coisas. Cara, o que eu escutei aqui e eu posso resumir volte. Sim. Não importa como venha estar teu coração, não importa como deva estar sua dor, mas volte. Sim. Prefira voltar dolorido, chorando, mas volte para a presença. Eu lembro muito da passagem do filho pródigo. Não tô falando que você se encaixa, mas eu lembro da passagem do filho pródigo porque ele voltou
mesmo ele achando que ele seria recebido como um escravo. Sim, Mas ele decidiu voltar. sim. Então, cara, se você de repente algumas lutas chegaram, e o Christian estava falando mais cedo, existem processos que você entra com Deus, mas existem processos que você entra e Deus, ele tá ali do lado de fora esperando que Sim. você peça a ele a orientação e você tá dentro desse deserto sozinho. Cara, volta para a presença. Volta a buscar. Volta para os caminhos do Senhor o quanto antes. E deixa Deus te conduzir, deixa Deus ele preparar a tua vida. Sim. E, cara, esteja cercado de pessoas que amam a Cristo, que estão ali na obra, que estão a serviço, que estão ali cuidando. E, cara, é o que o Christian falou que pra mim é o essencial também. Encha o teu coração, a tua mente das coisas de Deus. Sim. De repente é o The Chosen, de repente são louvores, de repente Sim. são pregações, podcasts, onde você vai escutar um conhecimento bíblico, um assunto, algo do tipo, mas se encha de Deus, se encha da palavra, Exatamente. se encha da oração, Exatamente. do jejum, do louvor, porque quanto mais cheio da presença de Deus, melhor você vai poder entender a voz dele, Sim. melhor você vai ter a clareza para poder caminhar com ele. Exatamente. E aos poucos Deus ele Exatamente. vai preparando ali novamente a tua vida e te trazendo para o caminho e você continuando a tua caminhada, os teus projetos. Pessoal, esse Papo de Cristão tá terminando, mas como eu falei, eu vou gravar mais alguns conteúdos com o Christian. Ao longo dos dias, das semanas, dos próximos programas, você vai estar vendo aí novamente a gente com a mesma camisa, mas são gravações contínuas, mas espero que Deus ele tenha falado com você, espero que essa palavra tenha ido de encontro ao teu coração. Se você conhece alguém que está nessa situação, mano, compartilha com a pessoa. Manda para essa pessoa esse vídeo, porque eu creio que Deus ele tem algo para palestrar, para falar ao coração de quem precisa ouvir essa mensagem. Tá bom? Fica na paz, o Papo de Cristão tá terminando. Deus abençoe e até a próxima quinta. Tchau, Valeu. gente.